Meus irmãos, nós iniciamos ontem, na sexta-feira, às 18h30, até aproximadamente 19h45. Começamos ontem um momento de oração e louvor a Deus por estes 87 anos. Se de repente você não pôde estar presente, ou quem sabe até nem mesmo depois assistiu, se desejar, está lá disponível no canal da igreja, à sua disposição no YouTube. Como você também que tem pelo Zap, pelo IPE Comunica, fácil, só você clicar lá no mesmo link que vai direcionar para o vídeo e você poder contemplar o trabalho de ontem, de oração, de clamor a Deus, por vários motivos, e dentre eles agradecendo a Deus por esses 87 anos. Hoje, então, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus que Deus colocou no coração do pastor Flávio Ulisses. É um prazer muito grande recebê-lo. Ele é pastor do nosso presbitério, trabalhou na plantação de igrejas por pelo menos 14 anos no sul da Ásia. Nós estamos também recebendo a sua esposa Verônica. Eu vou pedir para ela ficar de pé, ela está aqui no meio do templo. Seja muito bem-vinda, Verônica, que Deus abençoe. Que o pastor Flávio possa ficar muito à vontade. Ele vai também fazer uma rápida apresentação, no tempo que ele achar necessário, sobre o trabalho missionário que ele tem desenvolvido e através de agências missionárias também. É professor do nosso seminário presbiteriano aqui do Norte, aqui no Recife, e de outros seminários também. Que Deus possa usá-lo, abençoá-lo, que Deus possa usá-lo para, através da sua palavra, falar aos nossos corações. Que ele fique muito à vontade no nosso meio. Muito obrigado, pastor Petrônio. Graça e paz, Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. É com muita alegria que eu e Verônica estamos aqui hoje celebrando essa data que não é qualquer data, não é verdade? 87 anos, graças a Deus por isso. E aqui nós estamos podendo juntos com vocês dizer: eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Que coisa boa, que coisa boa. Não é a quantidade que deve nos encantar, mas o como vocês atravessam essa data. Essa data. Então é com muita alegria que aqui eu estou e estarei junto com vocês refletindo sobre a palavra de Deus até amanhã, num texto que Deus colocou no meu coração ao longo dessa semana. É aqui nós estaremos, mas antes de começar, eu tenho que registrar, além da alegria, uma certa frustração. Frustração de aqui estar pregando na Igreja da Encruzilhada pela primeira vez e não poder conhecer aquela que é uma celebridade entre os pastores da região, Dona Ana Correia. Solange, você entende que a sua mãe é uma celebridade, né? Eu tenho aí a chance de estar em vários meios e fóruns com o pastor Petrônio já há muitos anos, 20 anos só de Presbitério Norte de Pernambuco, mas estou com ele também no Seminário Presbiteriano do Norte, estou com ele também em vários outros meios, e eu digo a você, é uma celebridade, a Dona Ana é uma celebridade, e eu, na minha inocência, quando recebi o convite, na verdade o convite foi 1 ano atrás, e aí a pandemia veio e acabou com os nossos planos, mas eu, na minha inocência, quando recebi o convite, eu fiquei pensando: agora eu vou conhecê-la. Finalmente eu terei a honra de conhecer Dona Ana, mas infelizmente não foi dessa vez. Dona Ana, se a senhora estiver nos vendo pela internet, saiba que eu quero muito um dia poder conhecê-la, em nome de Jesus, viu? E poder assim fazer o que a maioria dos pastores aqui da região não conseguem. Só ficam de longe ali admirar, e eu quero fazer isso pessoalmente um dia, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? Como é a minha primeira vez aqui, por favor, deixe-me apresentar, falar um pouquinho aí do que tem sido a nossa jornada, minha e de Verônica, nesses últimos 20 anos. Essa foto não é a mais recente da nossa família. Flavinho e Vitória, nossos filhos, já estão bem mais velhos, mas é certamente uma das nossas favoritas. O Taj Mahal aí atrás da nossa família, nos lembra uma época não tão distante, quando nós estávamos no front da evangelização mundial, ali no sul da Ásia. Voltamos em 2016, mas saímos daqui pertinho, saímos do Presbitério Norte de Pernambuco. Aí está fotos do nosso culto de envio na Igreja Presbiteriana das Graças,
de onde nós viemos, de onde recebemos um chamado para trabalhar entre os menos evangelizados do mundo. Então ali nós estávamos, eu, engenheiro mecânico, Verônica, turismóloga, já envolvidos em várias áreas na igreja, mas de repente a causa dos menos evangelizados começou a tocar no nosso coração. E aí começamos a entender a diferença entre necessidade e possibilidade. Necessidade sempre vai existir em qualquer lugar do mundo, queridos. Mas o que difere as diversas áreas do mundo é a possibilidade de se atender àquela necessidade. Quando nós estamos falando, então, de necessidades espirituais, nós estamos falando de necessidades que sempre existirão em qualquer parte do mundo. Mas o que nem sempre vai existir, nem sempre existe hoje, é a possibilidade de se atender àquela necessidade espiritual, e eu estou falando especificamente das boas novas do Senhor Jesus Cristo. E ali, devagarzinho, Deus foi trabalhando e nos incomodando para que nós estivéssemos seguindo em frente e buscando o desenvolvimento desse trabalho. Fomos começar a investigar diferentes partes do mundo. Em vermelho aí nesse mapa você vê os locais do mundo onde a possibilidade de atender a necessidade ela é muito menor. A igreja nesses lugares em vermelho ela não é firme, ela não é forte. Sequer muitas vezes existem testemunhas. E foi devagarzinho que o Senhor nos trouxe a atenção à causa dos muçulmanos. 50%, metade de todos os não evangelizados do mundo, eles são muçulmanos. E se nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, no século XXI, quisermos levar a sério a obediência à grande comissão, a sério a grande comissão de ir com as boas novas até os confins da terra, nós precisamos prestar atenção nos muçulmanos. Estamos falando aí de 2 bilhões de muçulmanos que carecem do Evangelho. Fomos e ali estivemos trabalhando com a etnia muçulmana bengali. Os muçulmanos bengalis, eles não são qualquer etnia, estamos falando do terceiro grupo étnico mais populoso do mundo. Estamos falando também dentre os povos não alcançados, ou seja, aquelas etnias onde os evangélicos representam não mais do que 2% da sua população. Nós estamos falando do mais populoso grupo não alcançado do mundo. E para lá nós fomos, em 2002, saímos aqui de Recife e fomos então para a região de Bengala, para trabalhar num país muçulmano ali naquela região. A região de Bengala é assim conhecida por causa da baía, que se dá o nome, mas é mais conhecida ao redor do mundo por ser o habitat natural do tigre de Bengala. Não é à toa que esse tigre é chamado de Bengala. Tigre de Bengala porque ele é natural ali daquela região. É também conhecida no meio evangélico por ter sido a região para onde foi o pai das missões modernas, William Carey, o sapateiro inglês. O homem que deu início ao movimento missionário moderno, que inclusive é pai da igreja evangélica no Brasil. Para lá foi o William Carey, e o William Carey transformou a língua bengali, a 6ª língua mais falada no mundo, numa língua ágrafe, deu a ela uma grafia, porque na época a bengala era ágrafe. E deu uma grafia, não por dar uma grafia simplesmente, mas para poder traduzir a Bíblia naquela língua. E ele assim o fez pela primeira vez, e eu e Verônica já tivemos o privilégio de ter chegado em 2002, seguindo o legado de Carey, já com a Bíblia traduzida para o bengali. O bengali é a 6ª língua mais falada do mundo, numa lista onde o português aparece em 7º lugar. Então nós estamos falando de uma língua que é mais falada populacionalmente falando no mundo do que o próprio português. Não é interessante? E não sei você, mas eu passei só na fase adulta que eu fui ouvir falar dessa língua. Chegando lá, aí a gente se depara com os desafios normais do campo missionário, né? Então, o primeiro desafio para você testemunhar acerca do Senhor Jesus é aprender o idioma. Um dia vocês ouvirão diante do Cordeiro algumas testemunhas que estarão louvando a Ele nessa língua. Mas para que vocês não tenham que esperar pela eternidade para isso, eu vou recitar esse versículo, João 3,16 em bengali, para que você possa dizer, um dia eu ouvi João 3,16 em bengali. Diz assim, Allah manushke to mohbot korlen, zetare ek matro putro ke, tinidan korlen,
Zenô, Zequeu, Sheiputreiro, Por e Mananê, Shebinosto, Narrói, Quintua, queridos e bom pai. Amém, igreja? Amém, queridos. É João 3,16, acreditem em mim. Eu estou dizendo a vocês, Verônica pode confirmar, não é outra coisa, é João 3,16. Vocês podem dizer amém. Tá joia? E ali nós fomos, nos juntamos a uma equipe da Pioneiros, a agência a qual hoje a gente serve aqui no Brasil. Nem sempre fomos assim, quando chegamos eram só adultos, não havia criança, mas Bangladesh faz bem às famílias, viu? E aí o que é que aconteceu? 10 anos depois, quando essa foto foi tirada, nós tínhamos mais crianças do que adultos na equipe. Passamos um ano da nossa estada ali morando nessa vila. Essa janelinha aqui, a janela do nosso quarto, literalmente, nessa casa com uma família muçulmana. E ali nós pudemos aprender o que precisávamos da língua e da cultura para poder estar ministrando entre bengales. Ex-muçulmanos, carentes do Evangelho, ávidos pela palavra, e que eu e Verônica tivemos a chance de servir, ensinando a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, àqueles que nós consideramos os nossos heróis da fé. Eu com famílias, com os homens, Verônica com mulheres, com crianças, junto com a nossa equipe, servindo o Senhor. E hoje a gente tem excelentes lembranças de um tempo em que fomos usados por Deus de uma forma muito especial. Hoje, aqui no Brasil, nós estamos... Desculpa, está com um atrasozinho. Nós estamos, a partir da nossa Recife, nós estamos mobilizando, treinando e enviando missionários para lugares como Bangladesh, não alcançados, que precisam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus, e temos o privilégio de fazer isso. Aqui estão alguns localizadores, em vermelho, os locais onde estão os nossos missionários brasileiros, dentro da família Pioneiros ao redor do mundo, e em azul, os locais para onde estão indo os nossos candidatos. Gente que nem a pandemia deteve no sentido de desejar servir a Jesus Cristo em alguns dos locais mais difíceis do mundo. E nós temos o privilégio de servir essas pessoas da maneira que podemos. Amém? Joia. Então agora a gente pode começar a refletir sobre esse texto que Deus trouxe ao meu coração. Deixa eu ver só ele aparecer aqui. Estou tentando aqui trazê-lo, mas você pode colocar-se de pé e nós vamos ler juntos o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15 do Evangelho de João, e nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 11. João 15, 1 a 11, nós estaremos agora começando a nossa reflexão até amanhã. Diz aqui o capítulo 15 de João: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é um agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei
no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te pedir agora a tua presença aqui na Igreja Presbiteriana da Encruzilhada e também ao longo de qualquer parte do mundo onde os teus servos ou os teus seguidores estejam ouvindo esta mensagem na internet. Pai, cuida para que ela venha do alto, venha de ti e possa escrever-se no coração de cada um para quem tu tens uma mensagem aqui nessa noite. Teu Santo Espírito está conosco hoje e eu peço a ação dele escrevendo nas nossas mentes e corações a mensagem que tu tens para cada um de nós e mais especificamente para a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Assim eu te peço e rogo no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, amada igreja. Queridos, aniversários são datas naturais para que nós possamos avaliar, para que nós possamos aspirar e para que nós possamos agir. Nós avaliamos a época passada, tentando entender o que já se passou, tentando contrastar aquilo que nós gostaríamos que fosse com aquilo que realmente é. Nós aproveitamos aniversários também para podermos estar aspirando sobre aquilo que ainda nos resta. O tempo que ainda nos resta até o Senhor Jesus voltar e até que isso ocorra, nós, Igreja do Senhor Jesus, estaremos aqui com responsabilidades, com uma grande comissão. Estaremos aqui com o propósito de glorificar a Deus. E quando fazemos isso, temos então a chance de poder agir. Porque nada daquilo que nós gostaríamos que fosse, ou nada daquilo que Deus gostaria que fosse, vai acontecer sem que nós estejamos não somente sonhando, não somente analisando, mas poderá acontecer a partir da nossa ação, do nosso esforço em fazer com que aquilo aconteça. Mas nós cristãos, nós não simplesmente precisamos fazer tudo isso, mas precisamos fazer tudo isso à luz das Sagradas Escrituras. Precisamos fazer tudo isso buscando o entendimento, compreensão e envolvimento com o Espírito Santo de Deus. Portanto, nesses 87 anos que nós celebramos da IPE, eu quero abrir as Sagradas Escrituras e mais especificamente capítulo 15 de João para refletir sobre a união do crente com Cristo, ilustrada pelo próprio Cristo através da figura da videira e dos seus ramos. Então, hoje e amanhã, nós estaremos refletindo acerca desses elementos que Cristo coloca nessa história, que é muito mais do que uma história. É uma ilustração que deve servir para todos nós, crentes e igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, me permita, hoje e amanhã, estar falando acerca de alguns elementos que aparecem nessa ilustração e que eu creio serão muito importantes para todos nós e para vocês, Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, nesse aniversário de 87 anos. Deixe-me primeiro falar um pouquinho do contexto do livro de João. Em primeiro lugar, esse texto, João 15, ele se encontra numa seção do livro conhecida como o livro da glória. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Então faça junto comigo, ou melhor, faça como eu, pense nesse evangelho e no que ele contém, como algo que o apóstolo João, alguém que fazia parte do grupo mais íntimo do Senhor Jesus Cristo, não estamos falando de um apóstolo desconhecido, não estamos falando de um apóstolo qualquer, nós estamos falando de um dos 4 evangelistas, mas mais do que isso, um evangelista que fazia parte do grupo íntimo do Senhor Jesus Cristo enquanto aqui na terra. E João teve a chance de ler os outros evangelhos, de ler os evangelhos sinóticos, e eu quero crer que João pôde ler e pensar o que foi que eles não escreveram. O que foi que eles deixaram passar e que não pode
deixar de ser registrado. E então eu leio o Evangelho de João pensando naquele servo fiel, próximo, escrevendo aquilo que ele disse, olha, isso não pode deixar de ser registrado. E João então começa o seu Evangelho, começa com aquela beleza cristológica que é João 1, trazendo para nós a deidade de Cristo, um dos focos que ele quer mostrar, a divindade de Jesus Cristo. Cristo, ele vem, mas olha, ele sempre existiu, ele estava lá, na criação, ele encarna. Esse é um milagre que talvez nenhum de nós possa entender agora por completo, mas é um milagre. O Deus, Criador de todas as coisas, encarna por amor e vem e habita entre nós. João vai narrando isso. Então esse é o prólogo do seu livro, e depois ele começa a falar sobre os sinais. É a segunda categoria, a segunda grande seção do livro de João, é o livro dos sinais. E ele vai tratar desses sinais, e assim como os outros apóstolos, vai tratar dos milagres, mas a partir de um momento, mais especificamente a partir do capítulo 12 de João, ele começa a tratar da glória de Cristo. Ele começa a focar na glória de Jesus. E é esse texto que ele se encontra a nossa sessão, capítulo 15 de João. Dentro dessa grande sessão da glória, esse texto ele foi narrado dentro da Semana da Paixão que nós comemoramos recentemente. Então nós estamos falando de um texto que se encontra ali naquele conjunto dos discursos de despedida. O Senhor Jesus, ao cear para a última Páscoa com seus discípulos, ele começa então, coloque-se no lugar dele, ele está prestes a encerrar o seu ciclo aqui na terra. A encarnação do Verbo, ela está para partir. E ele tem aquele momento de intimidade com seus apóstolos. Ele está para dizer as suas últimas palavras antes de ser assunto aos céus. Queridos, eu lembro desses nossos 14 anos aí de viagens, sul da Ásia, Brasil. Eu tenho saudade de muitas coisas. Mas tem algo que eu não tenho saudade. O momento da despedida aqui no aeroporto dos Guararapes. O momento em que a gente iria se despedir da nossa família, pior ainda quando vieram os filhos, o momento onde os nossos filhos iriam se despedir de primos, de avós, era terrível, terrível. E guardadas as devidas proporções, eu fico pensando ali o Senhor Jesus Cristo com seus discípulos, sabendo que ele tinha os últimos momentos, e que ele estava para partir, e que ele olhava para aquele grupo de discípulos como aqueles que seriam os propagadores da mensagem que ele veio trazer, que ele encarnou e que ele estava para morrer por ela, de forma que eu e você e qualquer outro ser humano tivesse esperança de ter a sua conexão restabelecida com o seu Criador. O que você deixaria para aqueles momentos finais? Esses últimos discursos são ímpares, são únicos. João vai narrar então o Senhor Jesus ceando, lavando os pés dos apóstolos, ensinando aquilo que ele sabia, que não poderia ser esquecido pelos seus apóstolos. Vai mostrar o Senhor Jesus falando sobre o Consolador, aquele que viria após a sua ascensão, dar continuidade ao seu trabalho através da igreja que ele estava deixando. E ele abre um parênteses, é interessante porque ele começa a falar do Consolador no capítulo 14, continua no 16, e entre o 14 e 16 está o 15, e a gente vê o Senhor Jesus discorrendo sobre a videira verdadeira e os seus ramos, eu e você. Ele para o assunto para falar da videira, então preste atenção na videira. E eu já vou adiantando, Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, que se há algo que eu quero desejar para vocês nesses 87 anos, e daqui até a vinda do Senhor Jesus, se possível, é que vocês estejam agarrados com essa videira. É que vocês não se afastem dessa videira. É que vocês estejam tomando a seiva dessa videira, para que possam dar frutos e muitos frutos, como consequência da comunhão com o nosso Senhor Jesus, hoje através do Espírito Santo de Deus. João
João nos dá o seu objetivo de forma muito clara. Nós não precisamos, os estudiosos do livro de João, eles não têm por que estar especulando acerca dos seus objetivos, ele está muito claro, João 20, 30, 31. Ele vai dizer, e aqui eu vou ter que abrir a minha Bíblia, porque eu não consigo ver aquela letrinha ali do projetor. Tá? Mas João 20, 30, 31, João vai dizer que o objetivo desse evangelho é, na verdade, olha o que ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho de João, ele trata da divindade de Cristo, o Evangelho de João trata da submissão dessa divindade à sua natureza humana, mas ele também vai deixar muito claro para quem quer ouvir, quem puder ouvir, que é Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. É Cristo Jesus que nos dá acesso ao Pai. E aqui vamos começar tratando desses elementos que a gente destaca em João 15. O primeiro deles, a videira verdadeira. Cristo afirma, eu sou a videira verdadeira. E ele faz isso não de forma poética, ele faz isso não do vácuo. Cristo sabe o que aquilo significa. A videira verdadeira tinha uso no Velho Testamento. Ou melhor, a videira tinha uso no Velho Testamento. Vamos dar uma olhada? Eu destaquei aqui 3 textos e gostaria que vocês estivessem comigo abrindo nesses textos para ver profetas veterotestamentários usando essa figura, a figura da videira. O que é que Jesus queria dizer ao afirmar que ele era a videira verdadeira? Ora, a gente precisa saber o que era a videira primeiro. Então, Isaías capítulo 5, do versículo 1 até o 7. Acompanhem comigo esse texto, onde o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele registra a seguinte parábola. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Queridos, no Velho Testamento, a vinha ou a videira referia-se a Israel. Vamos abrir mais um texto, o texto de Jeremias, logo após Isaías, Jeremias 2, versículo 21. Vamos ver mais uma menção que é feita à vinha, a vide, a videira. Jeremias 2, capítulo 21. Eu mesmo te plantei, aqui estamos falando já de um outro profeta. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada? Como de vide brava, de frutos amargos. Aqui sou eu, tá, gente? Sou eu que estou complementando. Oséias, capítulo 10, o último texto. Vamos dar uma olhada. São muitos, eu destaquei esses 3.
Vamos tentar abrir esse de Oséias. Oséias, capítulo 10. Capítulo 10, os 2 primeiros versículos. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Queridos, esses 3 textos e vários outros que a gente poderia estar citando aqui, eles têm em comum algumas coisas. A ideia da vinha, da vide, a ideia de que Israel, ou melhor, a vide representa Israel, mas que também os frutos de Israel, apesar dos seus desígnios originais terem outra intenção, os frutos eram amargos, eram bravos, não eram apropriados aos olhos do Senhor. Portanto, quando nós olhamos para o uso do Velho Testamento, a associação de Israel à vide era algo negativo. Agora vem o Senhor Jesus em João, afirmando ser Ele a videira verdadeira. O que quer dizer Jesus com isso? Que os desígnios que Israel falhou em atender, os frutos que infelizmente Israel não pôde produzir, agora o Deus encarnado, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, estava produzindo. Eu sou a videira verdadeira. Agora Deus tinha colocado no mundo a vide que dá bons frutos. A vide que dá bons frutos. É importante a gente também perceber que esse eu sou a videira verdadeira é o 7º eu sou. O apóstolo João, ele apresenta o Senhor Jesus falando 7 eu sous no seu evangelho. É importante que a gente perceba a sequência deles. Lá no versículo 6, no capítulo 6, versículo 35, Cristo vai dizer: eu sou o pão da vida, quem comer de mim não terá mais fome. Logo depois ele vai falar do 2º, eu sou a luz do mundo, é luz para o caminho daqueles que o seguem. Ele continua mostrando, ou melhor, João continua narrando e mostrando o Senhor Jesus dizendo: eu sou a porta do rebanho, pelo qual as ovelhas entram para o seu aprisco seguro, para serem tratadas pelo bom pastor. E João coloca que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Alguma semelhança com a vida do Senhor Jesus? Ele continua, e aí no 5º eu sou, a gente vai encontrar lá no capítulo 11, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que me segue, mesmo que morra, viverá. O 6º, logo antes do capítulo 15, no capítulo 14, o Senhor Jesus é mostrado por João dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai senão através de mim. E aí vem o 7º eu sou. E lembrem-se, o 7 para o judeu é o número da perfeição, é o número da plenitude. E o 7º eu sou é o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele cumpriu a missão de Israel. Ele cumpriu a vontade do Pai. Agora estava prestes a dar a sua própria vida por nós. Mas lembrem-se que antes da cruz, Cristo viveu por nós, para nos dar exemplo, para nos inspirar, para nos instruir. E graças a Deus pela videira verdadeira, que hoje nós estamos 2000 anos depois, dando continuidade a esse grupo de discípulos. A videira verdadeira era Cristo e o Pai, o agricultor. E é importante a gente lembrar que desde que a tragédia ocorreu no jardim, esse agricultor está ocupado para consertar aquilo que nunca deveria ter sido quebrado, ocupado restaurando a sua obra que um dia ele mesmo disse ela é boa, mas que infelizmente foi manchada
foi deturpada pela questão do pecado. E desde que aquilo aconteceu, a gente pode ver já a partir de Gênesis 3,15, pelo menos uma menção acerca de algo que Deus haveria de fazer para consertar, para restaurar. E a palavra de Deus nada mais é do que a história desse Deus missionário em missão, restaurando a sua criação. E o Senhor Jesus Cristo é o auge desse plano. A videira verdadeira aparece na história da salvação e aqui sim está consumado. O plano da salvação está consumado. O agricultor que durante todo aquele tempo, através de Israel, dos seus pactos, do desenvolvimento das alianças que ele estabelece, culmina em Jesus Cristo e ele cumpre. A videira verdadeira cumpre tudo que Israel poderia, mas que, claro, com seu próprio esforço jamais seria possível. Então, Cristo, Deus encarna em Cristo e ele se transforma na videira verdadeira. Plano do agricultor. Desde aquela tragédia ali no jardim. O texto vai falar também, seguimos, versículo 2, Cristo vai falar sobre corte. Corte dos ramos. Então a videira, ela tem os seus ramos atrelados a ela, mas os ramos que não derem fruto, ele o corta. Ele o corta. E é importante que a gente entenda a função disso. Na hora que a gente corta de qualquer planta os ramos que não estão dando fruto, você fortalece aqueles que estão. A seiva que vai para aqueles ramos inférteis, eles acabam suportando, fortalecendo aqueles que estão produzindo. Então, aqueles que produzem acabam produzindo ainda mais. Eu gosto muito desse versículo que a gente encontra lá em João 14, 21. A gente vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu falar primeiro sobre seguidor e discípulo, né? Cristo Jesus nunca se preocupou com seguidores. A função dele, ou melhor, o objetivo dele desde o começo, desde os primeiros discípulos sendo chamados, sempre foi produzir discípulos. E há uma diferença enorme entre seguidores, simples seguidores e discípulos. E é interessante porque a gente não precisa nem estudar a Bíblia para entender essa diferença. Até escritores seculares nos ajudam a isso. Se você for no dicionário Hawais, por exemplo, você vai ter essa descrição de discípulo. Seguidor, disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. Quem está dizendo isso não sou eu, não é a Bíblia, é o próprio Hawais. Então, um discípulo, gente, é muito mais do que um seguidor. Um discípulo é um seguidor que está comprometido, que está determinado a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. Então a gente aí chega no versículo que eu mencionei, quando Cristo explica que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu espero que a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, e quando eu falo da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, eu não estou falando para o prédio, eu não estou falando para a instituição, eu não estou falando para o CNPJ, eu estou falando para a comunidade que aqui se reúne, a comunidade de crentes que aqui se reúne. E eu quero crer que aqui nós temos um grupo de discípulos, não de seguidores, não de simples seguidores, mas um grupo de discípulos determinados a pagar o preço que for preciso para dar continuidade ao trabalho do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma novidade. Cristo, quando chama, o próprio João, ele já chama, olha como é que... Opa! Foi o que aconteceu aqui. Ele vai chamar... E ele vai dizer, ele vai dar o convite, mas junto do convite, observe o que existe, uma promessa. Uma promessa de que o próprio Jesus faria desses que aceitarem o convite de segui-lo, multiplicadores, discípulos, pescadores de homens. Nós louvamos a Deus porque a gente sabe como termina essa história. Aquilo que em Mateus 4 era um convite, em Mateus 28 se transforma numa realidade.
Porque o que a gente encontra em Mateus 28 é a grande comissão. Agora não tem mais convite nem promessa, agora é mandamento. E é mandamento ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, porque Cristo já tinha cumprido a promessa dele. Tinha transformado aqueles discípulos, inclusive João, de simples pescadores em pescadores de homens. Agora capacitados para dar seguimento à sua promessa, à sua missão. É interessante porque o versículo 2 ele fala de corte, aqueles ramos que não derem frutos, a gente sabe, serão jogados fora, mas ele fala também de poda. E a poda também é uma espécie de corte. No grego, é verdade, a poda tem também a ver com a limpeza, a purificação. E o texto, como a gente lê ali no versículo 2, ele significa exatamente isso, limpeza. Mas a poda é um tipo de corte que faz com que, de novo, a seiva se concentre na parte do ramo, na parte da planta que está dando fruto. Então, aquilo que dá fruto vai passar a dar mais. Vai passar a dar mais por causa desse trabalho de carinho que é feito pelo jardineiro, de atenção. O jardineiro conhece a planta. O jardineiro sabe as nuances, os cantinhos. Ele sabe aquilo que precisa ser purificado, as áreas dos ramos que precisam ser purificadas. E pensar nisso, queridos, é pensar na intimidade que nós temos com Deus. E lembrar e saber que Ele conhece-nos. E conhece-nos também as áreas onde nós precisamos ser purificados. Que Deus possa estar purificando a IPE. Podando, fazendo com que aquilo que já é abençoadíssimo possa abençoar ainda mais. Fazendo com que essa igreja ela não se conforme com essas paredes, a gente vai chegar na aplicação daqui a pouquinho, mas que esses frutos eles possam estar indo muito além do local, muito além do alcance regional, mas que vocês possam ir até onde o Senhor Jesus os levar. E essa purificação, como a gente viu, ela é feita através da palavra. Mas não é só a palavra lida, nem a palavra conhecida. Perceba o que Cristo disse aos seus discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E precisamos entender que a relação de Cristo com seus discípulos não era puramente cognitiva. Não era algo que só pela internet se pode fazer, não era algo que só com panfleto se pode fazer. Cristo ministrou a sua palavra aos seus discípulos, vivendo vida na vida, convivendo, dormindo, se alimentando, ministrando, trabalhando, se relacionando de uma forma intensa com esses discípulos, tendo a chance de entender como eles precisavam dos ensinamentos, quais ensinamentos precisavam ser reforçados, quais ensinamentos precisavam ser repassados. E é interessante observar que naquele momento ali, naquele recinto da Santa Ceia, ele estava satisfeito com o que ele tinha alcançado. Os discípulos eles tinham sido limpos. Queridos, até hoje, essa mesma relação precisa continuar agora entre nós, discípulos do século 21, e o Espírito Santo de Deus. O mesmo Consolador que Cristo promete nos capítulos 14 e 16, que estaria conosco até o fim dos tempos. O mesmo Consolador que está conosco e continua conosco, é esse Consolador. O Espírito Santo de Deus precisa, e eu quero crer, ele vai usar de vários processos para isso, inclusive crises. Crises como essa que nós estamos passando, crises como essas que me impedem de ver vocês, de ver o rosto de vocês por causa dessas máscaras que vocês hoje têm nos seus rostos, mas é necessário. Mas perceba que esses processos difíceis, são excelentes oportunidades para que o Espírito Santo de Deus esteja limpando os seus ramos, podando os seus ramos, fazendo com que a igreja do Senhor Jesus possa ser purificada, para que ela possa sair dessas crises ainda mais produtiva, dando glórias e proclamando o nome dele, talvez de formas que a gente ainda nunca tenha feito. Que isso possa ser verdade. O último elemento, na verdade, é só um gostinho para aquilo que a gente tem amanhã. A gente vai ver que tudo isso até aqui conduz à ideia da habitação. Um conceito belo
que a gente vai ainda explorar dentro de João 15, mas isso a gente só vai fazer amanhã. Então eu quero que você esteja conosco amanhã, seja aqui ou seja na internet. Portanto, eu quero finalizar só refletindo sobre algumas aplicações. Em primeiro lugar, lembrando daquele versículo que trata de José, lá em Gênesis. Olha o que diz Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Queridos, a vide, a fonte da nossa existência, da nossa substância, ela usa os seus galhos para tirar do local onde nós estamos e refletir e revelar e se estender até os confins da terra. É atrelada à vide que nós podemos, a partir de onde estamos, que nós podemos proclamar a glória de Deus para muito longe dos nossos muros, dos nossos arraiais. Conectadas à vide, nós podemos fazer coisas inimagináveis. E é privilégio nosso poder estar vendo do outro lado do muro o que está acontecendo. O resultado da proclamação da glória de Deus, das boas novas do Senhor Jesus Cristo. E a minha oração para a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada é que vocês possam ir muito longe dos seus muros e do seu arraial. Que vocês possam ir para muito longe, e assim como José, ser um ramo que junto à fonte se estenda para muito distante aqui da encruzilhada. Eu quero ver vocês muito longe daqui também, para onde quer que o Senhor os leve. Deus criou a igreja para encher o mundo da sua glória. E é através desses ramos ligados à vide que Ele planejou para que isso aconteça. E quero finalizar relembrando o objetivo do apóstolo João. Todo esse evangelho, todos os sinais, a glória que Ele revelou, foi escrito para que creiamos que Cristo Jesus, Ele é o Filho de Deus. E através dele nós temos acesso a Deus. E eu quero dar a oportunidade para você que talvez esteja aqui presente ou na internet assistindo esse culto, que se você ainda não conhece a videira verdadeira, se você ainda não conhece o Filho de Deus Jesus Cristo, mas que de alguma forma talvez se sinta incomodado aqui hoje, me procure os pastores dessa igreja, mas não fique parado, haja e vá em busca de conhecer ao Filho de Deus. Eu ainda tenho tempo para mais uma história. Eu falei para vocês há pouco que eu tive o privilégio de servir aos meus heróis da fé. Deixa eu contar uma história que tem tudo a ver com essa busca pelo Filho de Deus, o único digno de honra e glória. Eu quero contar a história para vocês de um irmão chamado Shahadot. Eu conheci Shahadot numa das visitas que eu fazia a vilas em Bangladesh para atender um grupo específico de ex-muçulmanos que queria aprender, e era lindo, imagine, pastor Petrônio, ensinar para ex-muçulmanos que estão ávidos em aprender as Sagradas Escrituras. É brincadeira. E ali eu estava, e são muitas as histórias, mas a história de Shahadot impressiona e fala muito sobre essa necessidade que nós temos de ir para muito longe de onde nós estamos. Shahadot, quando adolescente, 14, 15 anos, ouviu dizer que iriam mostrar o filme Jesus na vila ao lado. E ele pediu aos pais: papai, mamãe, eu posso ir para a vila tal para assistir o filme Jesus? Inocente, foi dizer o nome do filme. E aí os pais muçulmanos logo disseram: não, você não vai para canto nenhum, você vai ficar no seu quarto, fique na... Não, vai não. Shahadot não se conformou. Acabou mais tarde, à noite. As vilas em Bangladesh raras têm energia, quando tem falta muito de energia, então é muito fácil fazer o que ele fez. Foi o que ele fez, foi para o quarto dele, fechou a porta, abriu a janela e pulou, e foi, desobedecendo, escondido, assistir o filme Jesus. Foi, assistiu,
E o fato é que, de vez em quando, em sonhos, havia a imagem de Jesus vindo em sonhos e ele não se conformava com aquilo. E é interessante porque quando ele descreve essa imagem, eu lembro da imagem que Daniel fala, um homem de branco resplandecente. E aquilo incomodou tanto a vida de Shahadot, que ele passou a procurar. Perceba, os itinerantes, eles mostram o filme e vão embora, os evangelistas mostram o filme e vão embora. Agora nós temos alguém que está interessadíssimo em saber mais acerca de Jesus, mas onde ele vai saber? Com quem? A Bíblia não é acessível, não existe igreja, não existe testemunha. Como ele vai saber mais acerca desse Jesus Cristo? Shahadot passou 10 anos para encontrar uma pessoa que pudesse falar mais acerca de Jesus Cristo. Shahadot encontrou o tio Mofis, o líder daquela igreja, que na sua lojinha tinha sempre uma Bíblia na frente, e Shahadot começou a perguntar, a saber mais, a ouvir dizer, e foi discipulado pelo irmão Mofis. 10 anos, perceba a diferença. Alguém que é tocado pelo Espírito Santo de Deus vai fazer o que for preciso para buscar o único digno de honra e glória, o único que nos dá acesso ao coração do Pai. Amém? Deus os abençoe.